Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia. Meu nome é Felipe Fontana, estaremos durante uma hora conversando sobre os principais tipos de investimentos, dados da economia, relatório Focus, muita coisa para ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Primeiramente, dar uma boa tarde aí para o assessor de investimentos, Tarciso. Boa tarde, Tarciso. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Estamos aqui no programa número 86. Você pode acompanhar todos os programas do Conexão Esperato desde o início, desde 2016, lá no www.centraldoinvestidor.com, no canal do YouTube também da Esperato Investimentos, lá da Central do Investidor. Você pode acompanhar todos os programas. Conexão Esperato sempre tenta trazer, o objetivo principal de ajudar, auxiliar o investidor na sua tomada de decisão, sempre levando em consideração segurança, perfil do investidor, risco, muita coisa aí para se debater. Esse programa aí que tinha que ser meio diário, porque a economia brasileira aí tem muitos acontecimentos, sempre em que mexem a cada dia, muitas novidades que a gente vai trazendo aos poucos. Sempre começando aqui com o relatório Focus, relatório do Banco Central, sai toda segunda-feira, onde você pode acompanhar os principais índices da economia, expectativa dos principais players, o que o Banco Central espera, A gente vê a inflação, um cenário muito maluco, inflação, uma possibilidade de 3,28 fechando o ano, mais uma vez a possibilidade de queda da inflação que a gente teve, Tarcísio, no último relatório de setembro, uma deflação, de 0,04%, puxado principalmente pelos alimentos, que realmente deu uma controlada, o índice gerando uma deflação que é o contrário da inflação. A gente teve um programa aqui, lembra, o Ranieri ainda estava com a gente, Ranieri, CEO da Esperado Educação, na época a gente discutiu inflação e deflação, se era bom, se era ruim, e é muito interessante essa questão da inflação. Você tem, para o consumidor principalmente, é muito bom, muitas vezes, porque você acaba não tendo uma alta da gasolina, não tendo uma alta dos preços, e quando vê, você chega no final, sobrou dinheiro no bolso ainda. Então, hoje, principalmente, aí, a deflação tem muito essa lógica. E a deflação, muitas vezes, é ruim para o empresário, até o comerciante, onde ele não vem com aquela lógica de estoque, porque o estoque dele, ele, quando vê, ele tende a se desvalorizar, se houver uma deflação. Então, por isso, quando se fala aqueles artigos principais economistas, deflação é bom ou ruim, Então, tem muito essa discussão. Para o consumidor final é bom. Já para quem busca realmente um mercado um pouco mais eficiente, para o empresário, muitas vezes é ruim, porque ele vai ter aquele estoque lá que ele vai ter que desovar, Ele não pode ter muito estoque, Então, em períodos, por exemplo, no Brasil, às vezes o empresário pode até ganhar no estoque na questão, mas se vem os preços em queda, ele tem que desovar, porque a próxima compra de estoque ele vai fazer se torna mais barata, Então, fica um pouco o mercado mais ágil, O mercado, então, é bom para alguns, ruim para outros, e para o governo também pode se tornar ruim no curto prazo, porque diminui até uma certa receita, de impostos, ICMS, que sempre é ligado à receita bruta, Se diminuir os preços, com certeza tem. E a gente vê que a lógica para o consumidor final é bom, porque cai o preço. Então, economia é isso, essa discussão da deflação e inflação, ela é muito interessante. E a gente teve aí, um cenário aí de queda, principalmente em setembro, não teve alta dos preços, os principais índices, ficou em 0,04%. E isso, Tarcísio, contribuiu aí para uma queda de juro que pode chegar aí a 4,75%, e tem gente até puxando mais para baixo, a Selic, A gente vem desde o início do ano já acompanhando, a gente acompanha muito o relatório Focus, que é um termômetro do mercado, dos analistas do Banco Central, analistas de mercado, que ele traz uma projeção da taxa de juros, E a gente veio desde o início do ano dizendo a queda de juros estava 6,5%, olha, vamos se reorganizar, vamos pensar a longo prazo, vamos
a taxa de juros pode chegar a 6, pode chegar a 5,5, já estamos a 5,5, né? 5,5, e a projeção do relatório Focus é 4,75, né? Mas tem alguns analistas com a queda da inflação já estão estimando uma puxada mais brusca para a queda aí para até 4%, né? Então a gente vem sempre, e a gente sempre teve esse trabalho de alertar, né, o investidor, né, a pessoa que gosta de economia, o empresário, né, para se adiantar nesse mercado, né? Então a gente já tem aí clientes conosco aí que já se adiantaram desse movimento e estão muito felizes hoje com a carteira que tem. Então assim, e ainda há espaço para mais queda, com certeza. E aquele 1% ao mês certinho já se foi o tempo, né? Então isso é uma coisa meio... É difícil, então até se consegue, porque a gente tem conseguido algumas carteiras lá, né? Mas aquela carteira bem elaborada, estruturada, um pouco mais de volatilidade, né? Mas o 1% ao mês tranquilo, deixa ele, aplica e vai pra praia, não tem mais, né? Então mostra até uma pressão, vamos dizer assim, que o assessor de investimentos agora realmente mostra o seu trabalho, né, de alocação na sua ajuda, né? Os gestores também, né? Então um cenário novo aí, e até botar como pauta, né, para os próximos programas, falar sobre a maluquice, a bizarrice do juro negativo que está ocorrendo na Europa. Imagina, né, pessoal, você emprestar, ninguém quer, e aí você deixa no banco, você tem 1.000 e tira R$995, né? Então é uma bizarrice do juro, né, na Europa, do juro negativo, né? Então é uma coisa que é um pouco complexa, né? E isso aí, principalmente, é uma oportunidade muito grande para o empreendedor, né? Porque tem gente que tem que emprestar o dinheiro, né? E a gente vê essa queda de juro, principalmente do Brasil, que vai ocorrendo o menor juro da história, né? A gente vai ter, se chegar a 4,5, a 4, né? Isso aí impede, porque na Europa o juro está negativo, os Estados Unidos não sobe, aqui principalmente a inflação em controle, a economia não cresce, então tudo leva para baixar o juro para estimular, né, o crédito, né? Então talvez um momento assim único para o empreendedor, né, planejar a sua ideia em prática, porque realmente o juro ele tende a cair. Esperamos também que os bancos contribuam, né, com essa queda de juros. Vem aí o Banco XP mais para frente também para ajudar um pouco nessa fechar esse spreadzinho aí de alta taxa de juros do crédito e que possa ajudar. Então muitas novidades virão, e com certeza isso mexe também com o PIB, né, senhores? O PIB também, expectativa do produto interno bruto, né, nos principais períodos também de alta, né, até o final do ano que vem. Tudo depende muito das reformas, como vai ser, e tudo dependerá dessas questões das reformas que estão andando, né? Então juro em queda, vamos tentar proteger, pré-fixar, vamos botar em título de inflação, vamos tentar buscar um pouco mais, e aí tem para todos os perfis, né? A segurança para ganhar um pouco mais do que a poupança, tem aplicações mais interessantes. Então muita coisa que a gente até vai discutir aqui no último bloco, né? Questão de notícias também, falar um pouco. Ontem tivemos o falecimento de Lázaro de Melo Brandão, né, 76 anos de mercado financeiro, um dos, desde o início lá no Banco Bradesco, que estava no Conselho de Administração. Ele era o segundo homem, depois de Amador Aguiar, que era o fundador do banco, no interior de São Paulo. Trabalhava desde 1942, se não me engano, no banco. Então uma experiência enorme. Onde tivemos o falecimento, né, 93 anos, 76 anos de mercado financeiro, talvez um dos nomes fortes do mercado financeiro brasileiro. Passou por muitas crises, né? Olha a experiência, né, enorme assim desse pessoal. Hoje de manhã tivemos a notícia, a gente vai até trabalhar muito isso no quarto bloco, uma coisa que a gente até comentou num programa, né, aqui uns programas atrás, sobre a questão das pirâmides financeiras, né, que são em criptomoedas, escondido como criptomoedas. E hoje teve uma operação em São Leopoldo, e Novo Hamburgo, São Leopoldo, tem várias operações do Brasil inteiro, né, de busca e apreensão, principalmente aí na Indeal, na Unic, né, as pirâmides financeiras, que chegou a movimentar, então, de 9,9 bilhões, né? É uma coisa muito maluca, onde 1 bilhão, mais ou menos, para receber, né, em 26 mil pessoas. Acho que é uma coisa muito maluca, né? A gente fez um programa especial aqui, tempos atrás, sobre essa questão do milagre do 3% ao mês, 3% ao dia, né? Nem ao mês, né? Então, mesmo se não fosse pirâmide, né, tem que ser o gestor, né, para entregar isso, né? Então tem que ser o gestor para conseguir entregar isso. Então é uma coisa assim que a gente sempre pedir para o pessoal abrir os olhos. A gente vai falar um pouco mais também
no quarto bloco sobre essas questões. Então, a gente diz que sempre isso vai ocorrer, né? Sempre vai ocorrer, agora vai mudar de nome, vai buscar outras alternativas, né? Então, sempre pedir para o investidor duvidar, né? Retornos muito altos, né? Porque realmente aí ninguém vem bater a sua porta com aquela oportunidade aí de 3%, 4%, 10% ao mês. Isso aí não existe, né? Então uma coisa que a gente sempre pede, e aí até no site da CVM, a CVM hoje, que é o xerife do mercado financeiro, ele sempre lá no cvm.gov.br você pode verificar, né? Sempre vai ter lâminas, vai ter um relatório lá sobre os cuidados que a gente deve ter no mercado financeiro. E esse também é o objetivo do Conexão Esperato, ajudar, auxiliar o investidor, que não existe almoço grátis. Como já dizia Milton Friedman, né? Não existe almoço grátis, não existe essa questão de dinheiro fácil, tudo é trabalho, é análise, né? A gente pega um Warren Buffett, né? Ele é um dos caras mais bilionários hoje, gestor do Berkshire Hathaway. A média dele era 20% ao ano e já era um sucesso, né? Então, qualquer coisa acima da curva disso aí, a gente tem que duvidar, porque a gente vai ganhar do melhor gestor do mundo, né? Então a gente sempre pede pro pessoal abrir os olhos para essas questões, que não existe milagre. E como a gente fala aqui, né? Quer algo seguro, né? A gente vai tentar buscar um retorno um pouco melhor do que o juro da economia. Qualquer coisa que aumente a questão do retorno, automaticamente tem um risco um pouco maior, né? A gente tem que entender esse risco, o risco de crédito, temos que entender o risco do mercado, risco de liquidez, todo o risco financeiro, né? Que aí o assessor de investimentos ele pode ajudar. Sempre lembrando que o assessor de investimentos ele tem que ser credenciado na CVM, próprio escritório da Esperato, a gente diz muito isso, Esperato a gente é autônomo, escritório de ter autorização do Banco Central, CVM para operar, né? E realmente ninguém pode mexer com o dinheiro de ninguém, a gente é apenas um intermediador e ao mesmo tempo conseguimos aí trabalhar com vários bancos de uma maneira segura, né? Então bate papo com a gente lá para entender um pouco os riscos do mercado, tentar aplicações mais interessantes, mas a gente sempre diz que não existe milagre. Tá ok, pessoal? Segundo bloco agora, Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, fazendo um bate-papo sobre o cenário, questão da queda de juros, oportunidade única, principalmente aí no Eliseu, que toca mais de 50 milhões de reais, né, na gestora da Esperato Asset, que vem buscando retornos interessantes em ações, dividendos, muita coisa boa, clube em torno aí de 36% no ano, né, com muito trabalho, né, com muito trabalho, não existe milagre, com muito trabalho em ações. Depois Marcelo Maia Ossman, diretamente de Porto Alegre também, mandando hoje um áudio, sempre participando dos programas. A gente volta depois aqui no Diretamente do Estúdio. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde, caros ouvintes do Conexão Esperato. Mais um programa, eu tendo o privilégio aí de poder passar um pouquinho mais aí do nosso conhecimento de investimentos, né? Diretamente aqui da Flórida, Eliseu, diretamente aqui da Flórida. Em breve, acredito que poderei estar aí de volta ao Brasil e aí poder trocar ideias aí com o pessoal missioneiro, os amigos e vê-los. Até lá, vamos aprendendo aqui, vamos evoluindo. E vou comentar hoje um pouquinho sobre os juros, né? Os juros brasileiros que caíram aí para 5,5%. Então, menor patamar da história, e isso afeta tudo. Afeta toda a vida aí de quem é investidor no Brasil, né? Esse é um movimento que acompanhou o movimento mundial de queda de juros. Os juros mundialmente, alguns países europeus, principalmente até Estados Unidos, eles estão com juros negativos. Então quer dizer o quê? Você deixa lá o dinheiro e está perdendo grana, está perdendo poder de compra, né? Como isso acontece? Um exemplo. Juros nos Estados Unidos estão 2%. Se o CPI, que é a inflação aí americana, for 2,25%, então teoricamente o investidor está perdendo 0,25% de compra, né? Inflação 2,25%, retorno que ele tem ao ano investimentos de renda fixa 2%, 2,25 menos 2,
então vai dar aí 0,25. Então, 0,25 negativo, ou seja, ele tem perda do poder de compra da moeda dele, né, no dinheiro dele. E isso aconteceu na Europa também, é um movimento mundial, porque os países eles estão incentivando, pós 2008, ali 2009, eles incentivando outros países aí para tentando incentivar a economia, o crescimento da economia. Então, devido a isso, baixaram os juros até patamares históricos, e o Brasil, como não é uma ilha, ele acabou seguindo, dadas as condições, o controle de juro, uma crise, digamos assim, ali nos 3 anos, mas que está demorando a voltar a crescer, crescendo pequeno ainda, mas demorando a ter maior retorno, né? E com isso, então, o Brasil acabou descendo os juros para 5,5%, menor patamar da história, e o melhor é que isso tende a continuar, tende os juros aí a ficarem aí, caírem ainda mais, caírem para 4%, 4,5%, essa é a previsão até o final do ano que vem, continuando o cenário que está presente hoje, né? Que está presente no cenário brasileiro. Então, esses 4,5% de juros, eu digo melhor por quê? Porque torna mais barato a possibilidade de realizar investimentos na economia real. A tomada de crédito, né, um empréstimo fica mais barato, compra de casas fica mais barato, financiamento, compra de crediário, enfim, consumo. Para consumir fica mais barato. E isso é importante. É importante porque ajuda a recuperar a economia, ajuda a tornar o custo do dinheiro mais barato e torna a vida também do brasileiro que quer investir, que quer criar, que quer ter o seu próprio negócio, inclusive, mais barato esse custo de capital. E isso é importante para a evolução de uma economia e para a evolução, consequentemente, de um país, porque isso é um ciclo. Isso, Eliseu, né? Investir, gerar empregos, gerar renda para esse trabalhador que vai consumir, que vai... mesma coisa o governo. Empresas gerando mais lucro, o governo tem mais impostos, consegue investir de uma melhor maneira, né? Tem, por mais que, obviamente, tem algumas críticas, mas aí consegue fazer com que o país cresça, né? Mesmo que tenha, digamos, não chegue na fonte final de 100% do capital, via tributos, né, que vieram dos tributos, ainda aumentando o lucro das empresas, aumenta os tributos e aumenta a possibilidade de acerto, né? E tudo mais, né? Então, isso é muito positivo para o Brasil, juros menores. E o que afeta para investimentos? Então, poupança, como eu comentei, ela é um percentual da Selic. A Selic, então, caindo, a poupança vai cair, né? 70% da Selic 5,5%, está um pouquinho aí, perto aí do 4,7%, 4,8% da poupança ainda hoje, o que dá mais ou menos, 4,46%, eu fiz o cálculo antes, o que dá hoje em torno de 0,37 aí por mês, mais ou menos, né? 0,30 e poucos por cento. E então o investidor ele vai ter que procurar outras alternativas que ele não está acostumado. Esse movimento já vem acontecendo por parte de investidores institucionais, que são fundos de pensão, que são empresas, que são pessoa jurídica, né? Elas precisam ter uma rentabilidade maior, e para ter essa rentabilidade, já que não é possível com uma renda fixa ou o título do tesouro, que é renda fixa, não é possível de uma maneira então prática, né? De uma maneira, já que os juros caíram, eles vão ter que correr mais risco e estão indo para onde? Para o mercado de ações. Então o mercado de ações ele saiu aí desde 2016 dos 37 mil pontos, a mínima de 2016, fevereiro, foi atingida janeiro, fevereiro, para hoje para 105 mil pontos, né? Obviamente o lucro das empresas aumentaram nesse período, o lucro das empresas aumentaram nesse período, né? Teve uma recuperação, não é uma recuperação forte ainda, é uma recuperação que vem sendo devagar, né? Não vai vir também, como antigamente, o crescimento do país via crescimento da população, porque a gente teve um bônus demográfico que está praticamente acabando, né? Que é a quantidade de nascimentos. Então, sem precisar investir em tecnologia, em eficiência, só pelo bônus demográfico ou a possibilidade de ter mais trabalhadores
entrando no mercado de trabalho, eles agregariam, né, maior produção à economia, e então isso acabou passando. A gente perdeu essa oportunidade de crescer mais, fazer reformas. Infelizmente o ser humano, e é importante a gente estudar história, não somente estudar a parte de investimentos, né? E falo por mim porque eu estudei muito mais agora, né? Mas ultimamente eu venho estudando mais história, porque é importante a gente ver o que aconteceu no passado, aprender com o passado para não repetir no futuro, né? E isso então aconteceu, a gente não aproveitou o bônus demográfico, não fez as reformas quando eram para ter sido feitas, e agora, só na dor, digamos assim, é que o país vem sendo obrigado, sem capacidade de investimento, ou com uma menor capacidade de investimento, é obrigado a realizar, então, essas reformas, ou o princípio dessas reformas, tributária, reforma previdenciária, né, tudo para quê? Para ganhar essa eficiência que é necessária para voltar a fazer o Brasil crescer grande. Porque o país é um país emergente, tem muito a ser feito, muito a ser construído, evolução, saneamento, né? Ainda tem bastante coisa a ser feita, então tem muita possibilidade de crescimento no Brasil. No Brasil é uma terra de oportunidades. Acho que quem reclama não está vendo a realidade, está com os olhos tapados, tem muito a se fazer. Principalmente quando você vai fora, e isso é importante, viajar, você vê que tem muita coisa a ser feita no Brasil, tem muito negócio, muita solução a ser criada, né? Então, Brasil, eu acredito bastante no Brasil, e, por exemplo, por que a gente está aí? Para pegar o conhecimento daqui e levar aí, né? Para fazer esse meio de campo, né? E deixar essa ponte aberta. Então é por isso, né, que eu estou aqui. Mas eu amo o Brasil e acredito bastante no país, né? O país vai voltar a crescer depois dessas reformas aí. Sendo assim, juros caindo, Eliseu, o que fazer com a minha grana, com o dinheiro que eu tenho? Onde tu investe tua grana? Qual é o melhor investimento? Pergunta que mais fazem. E a gente sempre fez aqui, melhor investimento é aquele mais adequado ao seu perfil. Quer ter uma rentabilidade, não precisa de capital no curto prazo? Aproveita, vai para o mercado de ações, cria uma cultura, vai devagar, cria uma cultura de investimento em ações. Se não está acostumado, se tem medo da volatilidade, de queda, coloca um menor percentual, mas saiba que para ganhar grana de uma maneira financeiramente, né, ganhando através de investimentos financeiros, vai ser preciso correr risco. Por quê? Porque os juros vão estar baixos e vão cair mais ainda. A gente já vem dizendo isso desde 2016 aqui no programa, que é o tempo que o programa iniciou, né? Já tem aí, acredito que uns 2 anos de programa, 2 anos e pouco. E 3 anos e pouco, né? Desculpa. 3 anos e indo para o 4º ano. E a gente sempre frisou, nós, eu, Felipe, sempre frisamos de tentar mostrar para o investidor, olha, coloca uma parcela em ações, não coloca tudo, a gente não é uma empresa de ações, a gente é uma empresa global, é uma empresa que tem tudo, renda fixa, que tem de vários bancos, tem multimercados, tem fundos imobiliários recebendo todo mês aluguel isento do imposto de renda, mas quem quer ter uma rentabilidade maior precisa correr risco maior, que nem na vida. Na vida precisa a gente correr risco, é preciso sair da zona de conforto, e investimentos é a mesma coisa, né? Então há tempo ainda, tem bons ativos. Os ativos não estão crescendo pelo lucro deles, mas sim por essa questão de queda de juros, de custo de oportunidade. Mas é isso. Aproveita as oportunidades. Tem muita oportunidade no Brasil, mercado de ações também, cada vez mais abrindo empresas de capital. Só agora, recentemente, a gente teve CIA, teve Vivara, né, de joias, e teve também agora o Banco BMG, que vai ter, né? Então, tem muita oportunidade, tem muita empresa boa, e conta com a gente aí, que a gente está aí para ajudar. Tá, ok? Sempre o atalho para risco, como minimizar risco, é possuindo conhecimento, indo atrás de conhecimento, e hoje a gente não tem limitação quanto a isso, ou procurando pessoas que tenham esse conhecimento para buscar esse atalho, né? Mas eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos, uma boa tarde aí, valeu! Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos.
Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Bom dia, pessoal. Marcelo Maia falando aqui diretamente de Porto Alegre. Bom, vamos lá então, começando falando um pouquinho sobre o cenário global, né? A novela do momento agora são as discussões entre Estados Unidos e China, referentes ao comércio internacional. A gente percebe Trump semanalmente, por vezes diariamente, falando, buscando benefícios para os Estados Unidos em relação a tarifas, a China buscando se defender. Hoje, inclusive, o acordo, dá para se considerar que ele foi dividido, digamos, em fases. E recentemente a gente teve a boa notícia, de que a primeira fase desse acordo, né, dessa novela, já está sendo firmada, né, o que trouxe um ânimo ao mercado aí na última semana, levando novamente a nossa bolsa, o Ibovespa, próximo a 105 mil pontos, né? Havia baixado novamente de 100 mil pontos e voltou aos 105 mil pontos. Aliás, essa barreira psicológica dos 100 mil pontos já foi superada 5 vezes, né? Como o pessoal comenta, a festa dos 100 mil pontos, já aconteceram 5 festas de 100 mil pontos. Passou os 100 mil pontos, subiu um pouquinho mais, aí voltou para 99, isso aconteceu mais algumas vezes, no total 5 vezes até o momento. A expectativa é que esse acordo definitivo entre Estados Unidos e China possa demorar ainda no mínimo aí mais um mês. É uma novela que pode se estender por mais um tempo. Sobre os indicadores aqui do Brasil, é um indicador bem importante, né? O IPCA, que é a nossa inflação. Ele veio, o IPCA, a inflação de setembro, esperava-se uma inflação baixa, né? No entanto, a gente teve uma deflação, né? O IPCA saiu negativo, o IPCA caiu 0,04% no mês. Com isso, a inflação no ano, até agora em 2019, é de 2,49%, e anualizando em 12 meses, o índice, o IPCA, bate 2,89%. Que é um percentual baixo, abaixo da meta, né? E não existe, quando a gente olha aí o cenário até o fim do ano, não existe nenhum fator sazonal que deva puxar a inflação para cima até o fim de 2019. Dessa forma, a tendência é que acabe o ano mesmo ao redor de 3%, talvez um pouco abaixo. Depois dessa divulgação, né, da inflação negativa, né, da deflação, surgiram novas análises, novas projeções em relação à Selic. Já vinha se falando em Selic a 4,5%. Depois desse resultado da inflação, algumas casas, alguns bancos falando em Selic a 4%, que seria, sem dúvida nenhuma, o menor juro da história do Brasil e, consequentemente, o menor juro real, né? O juro real cairia para algo próximo a 1%, se tu descontar o imposto de renda, aí, possivelmente algo como 0,5% de juro real, que é o ganho acima da inflação, né? Exemplificando, então, digamos que a gente tem investimento, digamos que a Selic está em 4%, e a gente tem um investimento que paga 100% da Selic, do CDI, né? Então a gente ganha 4%. Se a gente tiver uma inflação de 13,5%, tá? A gente está ganhando a diferença aí, que é 0,5%, que é o ganho real. Tá? Só que se tu descontar o imposto de renda dos teus 4%, em 2 anos é 15%, já vira 3,4% o teu ganho, né? Ou seja, teu ativo se valorizou 3,4%, só que a tua inflação foi 3,5%, ou seja, tu perdeu o poder de compra. Ou seja, definitivamente, mesmo nesse cenário atual de Selic a 5,5%, a 5%, que já é dado, ganhar dinheiro de forma passiva na renda fixa, ter ganho real de forma passiva, vai ser impossível de se acontecer. Para se buscar retorno hoje, vai precisar se tomar um pouco mais de risco e se utilizar
conhecimento, estratégias, operações estruturadas, um pouco mais de ações, enfim, visualizar o cenário para conseguir buscar um retorno mais positivo. Mudando um pouco o foco, né, pessoal, falando agora um pouco sobre um tema que eu sou um admirador. Eu gosto muito de analisar o comportamento humano em várias áreas. Pensei em determinado momento, eu me formei em economia, pensei em determinado momento fazer psicologia, acho muito interessante. Gosto de entender que tipos de incentivos levam as pessoas a tomar determinada decisão, né? Decidir por um serviço, um produto A ao invés de um produto B. E esse tipo de situação ocorre também em investimentos. Como exemplo, a gente pode utilizar, como exemplo, né, dessa área de atuação comportamental, a gente pode utilizar algumas pesquisas utilizadas na última Conferência de Ciências Comportamentais e Educação do Investidor da CVM. A CVM é a Comissão de Valores Imobiliários que regula, né, boa parte do mercado financeiro. Então, ela fez uma conferência abordando o comportamento do investidor. Uma das análises mais interessantes analisou um total de 900 mil pessoas que operaram entre 2012 e 2017 na Bolsa de Valores, e foram analisados dois tipos de operações. A operação Buy and Hold, que é aquela operação que tu compra uma ação e segura por um bom tempo, aí, pelo menos 1 ano, 2 anos aquela ação, e a operação de Day Trade, né, que é compra e venda de ativos no mesmo dia, né. Então foram analisadas essas duas operações. A conclusão da pesquisa é que para o indivíduo médio, a operação de Buy and Hold, aquela que a gente segura, compra ação e segura por um tempo, tende a gerar perdas antes mesmo de se considerar os custos de transação. Já o Day Trade acaba gerando pequenos lucros, que contudo acabam sendo dizimados, né, pelos custos. Existem custos de transação e corretagem, imposto, entre outros pequenos custos ali que no fim das contas acabam pesando para o Day Trade, né. Dessa forma, né, sendo sucinto, chega-se à conclusão de que operar ações tende a gerar um resultado pior do que simplesmente fazer uma diversificação de longo prazo. E quem impede, na verdade, esse êxito nas operações, nas compras e vendas no mesmo dia, no Day Trade ou no Buy and Hold, são os nossos vieses comportamentais, tá? Tais quais aversão à perda. O ser humano, ele não gosta de perder, ele tem uma reação muito pior a uma perda de um valor do que ao ganho daquele mesmo valor. Vamos dar um exemplo. Se eu ganho R$1.000, a minha alegria é X. Agora, se eu perco R$1.000, a minha frustração é 2X, né? Então a gente tende a não realizar aquela perda do 2X por acreditar que vai voltar, que vai melhorar a situação. Só que às vezes ela piora, aquela perda acaba virando 4, 5 vezes pior. Então, a aversão à perda às vezes nos gera resultados piores. Outro viés comportamental, excesso de confiança, né? E a própria ancoragem. A ancoragem é tu acreditar em uma ação porque está todo mundo falando, ou porque tu tem um sentimento pessoal em relação àquela ação. Tu gosta da Petrobras, tu abastece no posto Petrobras e tu compra aquela ação e segura ela por uma questão pessoal tua, uma ancoragem tua. Esses vieses, eles geram erros comuns, tais quais uma pouca diversificação de portfólio e compra de ações que por vezes estão evidenciadas na mídia, mas que não necessariamente são as melhores opções. O último aspecto dessa pesquisa, que eu concordo totalmente, é em relação ao tempo gasto, ao tempo despendido para se operar. As análises que precisam ser feitas, as decisões de compra e venda, tudo isso leva tempo. E muitas vezes esse tempo gasto nesse tipo de atuação, nesse tipo de atividade, acaba tirando o foco do investidor da sua real profissão. Eu particularmente, acredito que os colegas aí de Santo Ângelo também, muita gente do mercado financeiro já teve clientes que começaram a operar, tiveram um êxito momentâneo, daqui a pouco decidiram largar suas profissões. Normalmente são profissionais liberais, né?
médico, advogado, consultor ou até empresário, largar para ficar operando durante a manhã ou durante a tarde e no fim acabou voltando e até certo ponto se frustrando com os seus resultados, né? Dessa forma a gente chega à conclusão mais assertiva possível de que acaba fazendo muito mais sentido a gente alocar em um fundo de investimento, em um clube de investimento, como aqui na própria empresa, na própria Esperato a gente tem alguns bons clubes, e na própria corretora diversos bons fundos também. Faz muito mais sentido alocar nesse tipo de ativo do que operar sozinho, né? Operar sozinho. Exceção feita a operações estruturadas, que aí é algo mais complexo, a gente trabalha com derivativos, é uma estrutura, é um tempo, é diferente, tudo te protege através de derivativos. Agora, comprar ações, day trade, buy and hold, a ciência, os estudos mostram, e na minha visão essa teoria se aplica na prática, que faz mais sentido a gente operar, a gente trabalhar com ações de uma maneira passiva, num fundo ou num clube de investimentos, no qual a gente vai ter um gestor, uma pessoa capacitada para fazer esse tipo de gestão dos investimentos para a gente, sem que a gente perca tempo e energia, podendo focar no nosso principal trabalho, na nossa principal profissão. Tá bom, pessoal? Fica aqui meu abraço e até a próxima. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no estúdio Conexão Esperato. Mandar um abraço aí pro Marcelo, pro Eliseu, participando mais uma vez aí do Conexão Esperato. O Eliseu que está lá em Miami. Eliseu, mandar um abraço para ele, tudo de bom, sempre tá fazendo um trabalho excelente, principalmente em gestão na Esperato Asset. E Marcelo, Porto Alegre, tocando no escritório Porto Alegre, lá junto com o João, equipe nova lá, muita gente entrando lá, os missioneiros aí atacando um pouco a capital. Um abraço também a todos os assessores que têm nos acompanhado, têm participado do programa. Então, o programa que sempre tenta com o objetivo de levar a você, ouvinte, né, uma melhor ajuda, um auxílio de como investir melhor o seu dinheiro, como pensar sempre no longo prazo. A gente sempre fala da importância do assessor de investimentos. É aquele problema que o brasileiro sabe, ele sabe não, mas ele vai ter no futuro e não sabe, né, de chegar lá. Somente hoje no Brasil 1% podem parar de trabalhar depois da aposentadoria, né? Então a gente olha essa ótica, é um número assustador, né? Porque realmente a gente deixa lá o dinheiro muitas vezes na poupança, rendendo 0,29% ao mês. Isso aí é realmente menos que a inflação. Faz com que a gente chegue lá daqui 20, 30 anos e não consegue às vezes nem comprar um apartamento, nem um carro, né? O poder de compra do dinheiro, né, prejudicado. Então isso é um problema que as pessoas não sabem que terão, mas terão, se não realmente focaram naquele 0,2%, 0,3% a mais. Então só às vezes 0,2%, 0,3% a mais, né? Essa diferença que dá no longo prazo, né? É verdade, a gente tem visto muito assim, o pessoal não se preocupando, né, com o poder que corrói a inflação, né? Então dinheiro rendendo aí a 0,32, 0,30, né, 0,29 agora com essa queda da taxa Selic, onde a poupança é atrelada a 70% da taxa Selic. Então assim, é sempre buscar realmente olhar ao longo prazo, né, olhar rentabilidade com segurança, né, Felipe? A gente vem falando aqui, nada, aquele 0,2, 0,3 acima, né, da taxa Selic, é para buscar segurança, né? Aquele 1% desejado, sem risco, ele já se foi, né? Com essa taxa de juros a 5,5 com queda, ele praticamente com uma carteira muito bem estruturada e tendo volatilidade, se consegue até ter carteiras até performando acima de 1%, mas aqueles, né, certa volatilidade, né? Então, com risco hoje,
né, sem risco, 0,2, a gente consegue fazer um bom trabalho. E a vantagem consegue diversificar de uma maneira aí bem tranquila, né, que sempre você consegue botar 10% em fundo, pode focar um pouco bastante em renda variável. É sempre importante ter renda fixa, né? Então não é aquela coisa do 8,80, vamos botar tudo em bolsa agora, não, a gente tem que ter uma carteira equilibrada, né? Então eu acho que esse é o ponto principal de uma carteira de investimentos. E quando vê num cenário bom aqueles 10, 20% que está um pouquinho mais volátil, puxa aquele retorno para 0,7, 0,8, 1% ao mês. Então isso é uma lógica boa. O bom é que o juro caindo, né, senhores, é o bom que mesmo que o juro caindo, a inflação também ela caiu, né? A gente ganhava às vezes 14, 15% ao ano, antes uma inflação de 11%. Né? Então hoje a gente tem uma inflação menor e pode conseguir 10, 11, né, com risco. Então uma carteira mesmo 6, 6,5%, 7% ao ano, né? Então não existe milagre, mas ainda acima da inflação. Esse eu acredito que é o principal papel, né, do assessor de investimentos, né, fazer esse dinheiro ter esse poder de compra. E a gente vê muitos produtos ligados à inflação, IPCA, né, na plataforma, que, Felipe, eu quero me proteger da inflação, então daqui 30 anos eu quero que o meu poder de compra seja mantido, né, e o que a gente pode botar? Então a gente aloca, né, em títulos de inflação aí. Se a inflação der 10%, ele vai dar 10% mais uma taxa. Se a inflação der 5%, ele vai dar 5% mais uma taxa. Então é uma maneira segura, né? Sempre tem fundo garantidor de crédito, né, todas essas questões, né, que a gente sempre cita, né, nos investimentos conservadores, né, e aquela parcela de risco, né, e aí a gente vai tentar avaliar sempre o que é melhor para aquele perfil, ou se ações, ou se é alguma coisa lá ligada para fundo multimercado, né, tudo isso que ajuda. No programa anterior a gente falou muito sobre operações conservadoras, né, o pessoal sempre nos questionando aí. Tem o LCI, LCA, CDB, tem lá no centraldeinvestidor.com um e-book inteiro, né, só falando sobre aplicações conservadoras para ganhar aquele um pouquinho a mais, né? E aí deixar aqueles 10, 15% para quem tem um perfil para um risco, né, esses multimercado, né, fundações, né? O Felipe falou muito bem, né, que a gente avalia a pulverização da carteira. Não é 8,80, não é sair lá do seu banco numa aplicação conservadora e vamos agora para a bolsa, vamos, né? Não é assim que funciona. A gente tenta sempre ver o perfil do cliente e fazer a pulverização, né? Fazer um grande colchão de proteção, aí 60%, 70% em renda fixa, né, CDBs atrelado a IPCA, né, se protegendo da inflação, alguns fundos multimercado, né? Então se expondo aos poucos, né, na volatilidade. Mas como o Felipe falou, você pega um cenário da economia crescente, né, a bolsa subindo, aqueles 10% de repente vai fazer toda a diferença na carteira. E um cenário um pouquinho negativo, você está protegido com um bom saldo aí em renda fixa. Então fazer um mix, né, para atingir sim aquele 0,6, né, 0,7 ao mês, né, oxalá se for aí 1% ao mês, que é tão desejado, mas tão bem estudado e tão bem estruturado para chegar lá, né? E é sempre importante dizer, isso até tem uma regra, né, um regulamento da própria CVM, Comissão de Valores Imobiliários, tudo que é renda variável ninguém pode prometer, né? Você não pode prometer rentabilidade. Então você só promete rentabilidade em pré-fixado, né? Que você chega lá, achamos um título, um CDB pagando 8,5% ao ano, né? E o resto realmente, né, se alguém lhe promete rentabilidade em renda variável, não existe, como a gente falou aí no primeiro bloco, e hoje a discussão grande do dia, né, a questão das próprias pirâmides, aquela garantia de investimentos, realmente isso aí não existe, né? Tudo, uma dica, né, um vídeo para quem sempre verificar, assim, quando vem alguém dizendo 1,5%, 2% ao mês, né, sempre verificar, né, o juro da economia. Está 0,5%, 0,6% hoje. Então, qualquer coisa que está dando mais que isso, que sinal que é uma operação de risco. Ele está em um mercado direcional, né? Então, depois vem se discutir se é pirâmide ou não, né? Mas primeiro, o sinal está dando muito mais que qualquer aplicação financeira, né? Então, às vezes é melhor pegar um crédito lá e, em vez de pedir dinheiro dos outros, pega um crédito no banco, né? O pessoal acaba ganhando mais. Então, e se acontecer o inverso, quais que são os riscos, né? Existe garantia? Né? Então, por exemplo, um fundo de renda fixa que a gente estava comentando antes do programa, né? Isso tudo vai estar atrelado ao CDI, ao DI, aplicações financeiras, vai estar ligado principalmente ao Tesouro Direto, garantia do governo federal,
né? Um CDB, tem a garantia até 250 mil por CPF e instituição financeira, então você pode alocar R$1 milhão em 5 bancos, você vai estar totalmente seguro do Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo privado, né? Pago até por nossas tarifas, né? Então isso aí faz gerando uma segurança, né? A segurança, vamos dizer, do multimercado, direcional ao mercado, pode haver perdas, são mitos, então tudo isso tem que ser avaliado, o risco, né? Porque o risco de crédito é uma coisa fundamental, e esse é o papel do assessor de investimentos, né? De ajudar, estudar, pegar lá o regulamento, né? A gente sempre quando faz uma alocação de um fundo tem um regulamento lá, né? Que mostra os riscos, como funciona, né? Então a gente pega, por exemplo, um papel nosso, né? No nosso dia a dia, pegar um fundo lá de renda fixa que deu 135% CDI. Opa, o que está acontecendo? A gente vai ligar para o gestor do fundo, a gente conversa, o que esse pessoal fez, qual a mágica, né? Tinha realmente lá uma debênture no meio que foi valorizada com um cenário de juro em queda, né? Um pré-fixado que ele tinha em carteira lá antigo que subiu. Então, esse é um dos principais papéis do assessor de investimentos, né? Discutir principalmente com os gestores e aí montar uma carteira diversificada, aproveitando isso daí. Então, é muito bom até trocar uma ideia, a gente tomar um café com a gente lá e entender, né? Pô, Felipe, tem aquela aplicação que está rendendo muito, me explica um pouco mais sobre ela, né? Por que ela rende 1%? Por que o Clube de Investimentos do Eliseu, né, tocando 36% no ano, né? Qual é a margem? O que vocês fazem? Né? Quais são os riscos, né? Então isso aí é um grande papel do assessor de investimentos. A gente ia até conversando sobre os fundos de renda fixa, né? Hoje a gente até para educação financeira, para começar a abrir o olho um pouco sobre isso, né? O fundo de renda fixa que está aí 100% do CDI, atrelado a taxas, ao DI, né? Hoje um fundo desses, a taxa de administração de um fundo de renda fixa muito seguro é 0,5 a taxa de administração. A gente tem vários fundos da Esperato lá, mais de 400 fundos, mas os fundos de renda fixa conservadores, 0,5. Aí os clientes nos trazem, às vezes, alguns fundos de certas instituições financeiras, né, onde um fundo de renda fixa, seguro, conservador, está lá com uma taxa de 3% de taxa de administração ao ano. Né? 4% de taxa de administração. Então, quer dizer, se um fundo que é tão conservador, é tão seguro, né? Por que ele está cobrando 3% de taxa de administração do cliente ao ano, né? Se tem fundos que a gente cobra 0,5%, então quer dizer, aí já estamos com 3% ao ano de diferença só de taxa de administração. Exatamente. Né? Então a gente dá muita assessoria nesse tipo de coisa que o cliente tem que abrir um pouquinho o olho para não pagar um valor que acima de 2% da administração. São fundos de ações que performam muito bem, né, Felipe? Isso durante um bom tempo tinha na Previdência, que é o que a gente até já comentou em programas anteriores, que a taxa de carregamento, né, que era um absurdo, né, na verdade, porque um aporte de quando se botava R$100 na Previdência, tinha uma taxa de 5%, né, e 95 ia para o fundo, R$5 ia para o gestor. Era uma pegadinha da época ali, que depois com a educação financeira, né, isso aí, até o XP trouxe fundos com taxa zero, né, isso aí era uma coisa que pegavam durante 30 anos, você aplicando, você deixava ali 30 a 35 mil reais em taxa de carregamento, que às vezes era 4 anos de contribuição. Então uma coisa assim que durante anos foram feitos. O Tarcísio falou muito bem dessa questão, já trazendo um pouco para o mercado próprio bancário, né? Acredito que fundos, por exemplo, que a gente tem que ver realmente uma taxa de administração num fundo de renda fixa, uma previdência de renda fixa que você tem aí no banco, né, rendendo CDI, né, renda fixa, quando vê uma taxa de administração de 3,5%, 4%, para o gestor pegar o seu dinheiro e alocar num CDI de renda fixa, né, botar num título de tesouro, né, fazer um trabalho. Então você está pagando 4% ao ano, muitas vezes, para o seu gestor pegar o seu dinheiro e colocar num tesouro. Então é muito caro, né? Então, uma coisa a gente tem que se preocupar, né? Isso aí com certeza performa muito menos. Então, você falou muito bem dessa questão da taxa de administração, fundo de renda fixa não pode cobrar muito mais aí que 0,5%, 0,6%, que só 1% se for realmente uma gestão ativa, né? Uma gestão mais ativa da equipe, mas o fundo de renda fixa não tem porque ter uma taxa muito alta. Então, são algumas mágicas aí que própria educação financeira, um fundo DI, por exemplo, que você tem no banco, ele não pode ter uma taxa muito alta,
né, no sentido, tem muito dinheiro, né? A gente vê assim, a própria previdência privada, né, 800 bilhões dos bancos, onde 92% dos fundos perdem para o CDI. É uma coisa muito maluca, né? E a gente consegue às vezes um fundo com a mesma segurança, e quando vem uma performance 30% maior, né, do que essa, uma taxa de inflação menor, né, isso aí com certeza a gente for botar ali no juro sobre juro, no 0,2%, 0,3% a mais, é uma fortuna, né? Então, isso é educação financeira, onde a gente vai se desenvolvendo, né? A gente também, o programa tem esse objetivo, né, de ajudar, auxiliar esse investidor, tem uma campanha nova, né? A gente não pode deixar nossa previdência lá na geladeira, né? Tem uma campanha nova da XP, a gente realmente não pode esquecer, a gente faz comparação quando vai no Paraguai, no Uruguai comprar algum produto, a gente vai numa loja fazer uma comparação de alguma coisa, a gente vai comprar, e por que não fazer a comparação também nos investimentos, né? Então a gente compara todos os investimentos, a gente esquece, né? Então são aqueles 0,2, 0,3 a mais que a gente consegue com a mesma segurança, e essa é a lógica da própria Esperato, chegar lá num gestor de São Paulo e conseguir às vezes uma taxa muito melhor, aí, diretamente do tesoureiro, do banco lá, conseguir uma taxa muito interessante, melhor, com a mesma segurança. Então a gente chama mais uma vez, vem aqui para Esperato, venha para XP agora, a XP fazendo todo um marketing, né, pessoal, principalmente levando aí a marca cada vez mais ao conhecimento. O Guilherme Bentimol, fundador, aparecendo, sempre falando bastante, principalmente nas mídias digitais. Então o modelo XP aí veio para desenvolver esse mercado, chegar a um tri aí ao longo do tempo, e trabalho de ensinar as pessoas, né? Ensinar as pessoas o que a gente faz aqui há um bom tempo. Então a gente com certeza tem esse papel fundamental para ajudar você a investir o seu dinheiro. Então convido vocês aí, marque uma reunião com a gente, lá entre em contato com a gente, Felipe@esperato.com.br, Tarciso@esperato.com.br, tem o Alisson@esperato.com.br, a Samanta agora também está entrando, Samanta@esperato.com.br, toda a equipe Esperato à disposição para ajudar você. Tem material lá no centraldoinvestidor.com, visita nosso site, venha bater um papo com a gente e ter essas conversas aqui, umas conversas assim que infelizmente o ouvinte, muitas vezes o investidor, ele vai deixando aquele dinheirinho lá na mesa, fica aquele dinheiro lá pro banco, e quando vê, a gente passa o tempo e a gente chega lá e chega novamente no 1% somente do brasileiro que pode parar de trabalhar realmente e curtir a sua aposentadoria. Isso dói, né? Dói muito, né? 1% somente consegue parar, né? E realmente continuar a sua vida, né? Tem que continuar fazendo bicos para poder se sustentar, para poder ter o mesmo padrão de vida. Temos que mudar isso daí, e com certeza o caminho é não fugir da questão das aplicações financeiras. Tá ok, pessoal? Mais um Conexão Esperato. Um programa muito bom. Mandar um abraço aí pro Eliseu, pro Marcelo, toda a equipe Esperato aí que está à disposição para ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Daqui 3 semanas estamos de volta em novembro com mais um Conexão Esperato, ajudando você a investir melhor o seu dinheiro. Um grande abraço.